Os Estados Unidos e o México se preparam para um grande fluxo de imigrantes na região de fronteira entre os dois países. Amanhã chega ao fim uma política rigorosa contra imigrantes ilegais que foi implementada no início da pandemia. A expectativa pelo fim dessa medida está aumentando o movimento ali na área. E isso é assunto para nosso correspondente para a América Latina, Ariel Palacios, que vai conversar com a gente direto de Buenos Aires. Cecília Malan também já está aqui ao lado dele nessa nosso momento Notícias Internacionais. Ô Ariel, já tem gente fazendo fila, né, para entrar nos Estados Unidos. Bom dia, Cecília, as duas Cecílias, bom dia a todos. Bom, estimativas indicam que 150 mil migrantes estão se concentrando no lado mexicano da fronteira com os Estados Unidos para esperar por esta quinta-feira. Por quê? Porque amanhã, pouco antes da meia-noite, se encerra a vigência do Título 42, que é o nome das restrições alfandegárias criadas pelo então presidente americano Donald Trump em 2020, quando começava a pandemia da Covid-19. As medidas permitiam que as autoridades americanas pudessem expulsar de forma imediata centenas de milhares de imigrantes de volta para o México, isso sem a possibilidade de solicitar asilo nos Estados Unidos. As estimativas, Cecília, indicam que, com o fim do Título 42, 10 mil pessoas tentarão diariamente atravessar a fronteira de forma ilegal. Esses migrantes vêm majoritariamente de Honduras, El Salvador, Nicarágua, Haiti, Equador, Venezuela, Cuba e, inclusive, brasileiros. Muitos migrantes, Cecília, desesperados, compraram boias e coletes salva-vidas para tentar atravessar o Rio Bravo para chegar no Texas. Em Tijuana, que está na frente da californiana cidade de San Diego, os migrantes fazem fila desde a segunda-feira. O chanceler mexicano Marcelo Ebrard denunciou que os traficantes de pessoas, que são chamados de polleros ou coiotes, cobram até $7.000 aos migrantes para atravessá-los, para passar através da fronteira por caminhos ilegais. O próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu que a situação na região da fronteira com o México vai ficar caótica por algum tempo. Biden conversou com o presidente mexicano, Andrés López Obrador, para discutir medidas de segurança. Mais de 1.500 soldados americanos foram enviados, já prevendo aumento nos pedidos de asilo. E o governo americano, Cecília, deixou claro que o fim dessa regra não significa que as fronteiras serão abertas, mas com certeza não é o que pensam os milhares de imigrantes que se aglomeram ali esperando para entrar nos Estados Unidos a partir de amanhã. Existe uma desinformação imensa, Cecília. Muitos migrantes acreditam que, com o fim do Título 42, vão conseguir o asilo facilmente. Nada disso. Quem for pego entrando ilegalmente pode ser deportado sem poder voltar a entrar nos Estados Unidos durante 5 anos. Acontece que as fake news sobre os asilos estão gerando esperanças sem fundamentos em imensas massas de imigrantes que estão ali se aglomerando na fronteira há vários dias, Cecília. Problema que não vem de hoje e também não vai terminar por agora, infelizmente, a gente sabe muito bem, Ariel. Te agradeço pelas informações, uma baita crise diplomática entre esses dois países. E falando em questões diplomáticas, né, Ariel? Por isso que a Cissa está aqui para falar da visita do assessor especial da presidência, Celso Amorim, à Ucrânia. A gente sabe que Amorim se reúne hoje, gente, com o presidente Volodymyr Zelensky, lá em Kiev, capital da Ucrânia. O ex-chanceler brasileiro quer falar sobre alternativas de paz para a guerra com a Rússia. Conta pra gente, Cissa, os detalhes dessa visita. Bom dia para você. Conto sim. Bom dia, Cecília, Ariel, bom dia a todos. Bom, essa visita está sendo vista como estratégica depois que o presidente brasileiro foi criticado por falas sobre a guerra e também por receber o chanceler russo em Brasília. Celso Amorim desembarcou de avião na Polônia e seguiu de trem para dentro do território ucraniano. Segundo o governo federal, o objetivo do encontro é que o ex-chanceler ouça de Volodymyr Zelensky quais são as principais exigências do governo ucraniano. A gente lembra que o conflito com a Rússia já dura quase 15 meses. Amorim esteve em Moscou no início de abril para um rápido encontro com o presidente Vladimir Putin e disse que não há solução mágica. Depois da viagem de Lula à China, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, também esteve no Brasil.
Uma das principais bandeiras de Lula em relação à guerra tem sido defender a criação de um grupo de países para negociar a paz. Ontem, o presidente brasileiro, ao lado do primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, que estava em Brasília, afirmou que espera que a reunião de hoje traga indícios de soluções. Lula lembrou que Celso Amorim já sabe quais são as reivindicações de Putin e quer apresentar as intenções brasileiras para interromper a guerra. Vamos ouvir mais um pouco do que o presidente disse. Amorim chegou na Ucrânia, ele já tinha ido à Rússia, ele viajou 12 horas de trem para poder chegar na Ucrânia, sabe? E eu espero que o Celso me traga, não a solução, que ele me traga indícios de soluções para que a gente possa começar a conversar sobre paz. Eu acho que a hora é a hora da diplomacia. Não é hora... Opa. Acho que encerrou. É isso mesmo. É hora da diplomacia. A gente vai seguir acompanhando aí o desenrolar dessa história de Amorim lá na Ucrânia. Ah, temos a conclusão da Cissa aqui. Não sabia. Perdão, minha amiga. Só rapidamente, Xará, o ministro do Exterior britânico disse hoje que daria as boas-vindas a qualquer intervenção da China que pudesse ajudar a encerrar o conflito. O governo daqui deve classificar formalmente o grupo mercenário russo Wagner como uma organização terrorista. A União Europeia estuda fazer o mesmo. A medida significaria sanções financeiras e outras penalidades e impediria empresas e cidadãos europeus de negociar com o grupo ou encorajar o apoio a ele, grupo esse, claro, que é aliado do Kremlin de Vladimir Putin. Em Kiev, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a maior prioridade da União Europeia neste momento é ajudar a garantir a munição que a Ucrânia tanto precisa e prometeu ainda mais sanções contra a Rússia. Lideranças militares da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, também se reúnem hoje em Bruxelas, na Bélgica. Mais um dia na agenda diplomática para tentar encontrar saídas para esse conflito que dá poucos indícios de estar chegando ao fim, Cecília, infelizmente. Pois é, a gente vê a Ursula von der Leyen falando que precisa armar mais, que eles estão pedindo munições, enquanto o presidente Lula está pedindo mais o foco na diplomacia. Te agradeço pelas informações, Cissa. Então, para a gente entender bem o que disse o presidente, vamos exibir mais uma vez a fala dele ontem sobre a visita de Amorim à Ucrânia. Amorim chegou na Ucrânia, ele já tinha ido à Rússia, ele viajou 12 horas de trem para poder chegar na Ucrânia, sabe? E eu espero que o Celso me traga, não a solução, que ele me traga indícios de soluções para que a gente possa começar a conversar sobre paz. Eu acho que a hora é a hora da diplomacia. Não é hora de guerra. Tá aí a fala completa.